Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schomer, estou aqui para mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente da Project Controls Expo, o maior evento de Project Controls do mundo que desembarca no Brasil pela segunda vez, o segundo ano seguido. E eu estou aqui com apoio e patrocínio da Deloitte, no stand da Deloitte, para trazer conversas com especialistas sobre os desafios e projetos de capital, tudo isso naquela conversa que você já está acostumado, direto ao ponto, trazendo experiência de quem está nas trincheiras dos projetos, lidando com os desafios do dia a dia. Então eu te convido a acompanhar essa série que inicia a comemoração de 4 anos do Capital Projects Podcast. Vamos juntos? Olá amigos do Capital Projects Podcast, seguindo aqui a série especial gravada diretamente da Project Controls Expo, no stand da Deloitte, com o apoio da Deloitte. Eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz Braga, que é gerente de portfólio e PMO na Braskem. Luiz, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, Chomo. Obrigado pelo convite. Estar aqui, poder compartilhar um pouco das nossas práticas na Braskem, né? Agradeço. Eu que agradeço a tua participação aqui. O Luiz vai apresentar hoje ainda sobre desafios de gestão de portfólio. Então eu já quis aproveitar para trazer ele aqui para essa conversa no nosso canal, para falar dos principais desafios da gestão de portfólio na Braskem, como eles estão enfrentando esses desafios na gestão de portfólio, boas práticas, enfim, compartilhar um pouquinho com a gente um spoiler do que ele vai falar depois, mais tarde. Luiz, em linhas gerais, para a gente começar, como funciona a gestão de portfólios na Braskem dentro da sua área de atuação, dentro do seu escopo de atuação? Tá. Bom, a Braskem, falando bem rapidamente, é uma empresa petroquímica, do ramo petroquímico, né? Temos plantas nos complexos petroquímicos do Brasil, né? Bahia, aqui na região de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e também Alagoas, complexo no México, também Estados Unidos, no Texas, e também na Alemanha, né? E alguns projetos novos na Ásia. Então, assim, os projetos de capital na Braskem, eles são espalhados nessas plantas industriais, 45 plantas industriais, né, a maioria aqui no Brasil. Então, o PMO, que eu sou responsável, fica dentro de uma vice-presidência de investimentos na Braskem, que olha toda a parte de CAPEX da companhia. Então, é uma gestão centralizada desses projetos de capital, sendo projetos operacionais, os projetos do dia a dia para melhoria de eficiência das plantas, ou projetos relacionados ao meio ambiente, né, também, e confiabilidade dos ativos, né, das plantas, e os projetos maiores, projetos que chamamos de estratégicos, mais relevantes para a companhia, também passam por essa gestão do portfólio. Então, é uma gestão centralizada, com o desafio da gente falar uma linguagem comum, uma padronização das nossas práticas e processos em ambientes com culturas diferentes, né? Seja por países diferentes ou por idade também das plantas, né? Maturidade que cada equipe regional se encontra com relação ao tema gestão de projetos, gestão de portfólio. Então, não deixa de ser um desafio para a gente também essa linguagem comum e padronização na Braskem. Bacana, dá para ver que o portfólio deve ser então bastante diverso e numeroso, porque você tem desde atuações ali de suporte à operação, como grandes projetos estratégicos, né? Sim. Isso se restringe ao Brasil ou pega também as plantas de fora? De fora também, a gente tem também projetos pequenos, né? Pequenas instalações, pequenas melhorias nas plantas, a ordem aí de milhares de dólares, até projeto milhões de dólares, então é um range bem diverso, né? A gente, hoje, por ano, considerando todas as plantas, a gente roda em torno de 2.000 projetos simultâneos ao longo do ano, com tudo que tem direito, com as oscilações de projetos, né, novos entrantes, projetos que são, por algum motivo, descontinuados, por mudança de estratégia. A gente tem que estar bem atento a isso também no acompanhamento do portfólio. Então, essa é a dinâmica da gente. A gente sempre olha para um ciclo de 5 anos, mas com um olhar mais forte ali para os próximos 2, 3 anos, que é o que a gente já enxerga bem, já tem mais robustez, mais próximo, e a gente procura fazer essa gestão sempre olhando o impacto no ano seguinte, nos próximos anos, né? Olha que interessante, se você já está aí preocupado com a sua carteira, com 200 projetos, 500 projetos, imagine 2.000 projetos em mais de 40 plantas em diferentes países,
Realmente o desafio é muito grande. Eu queria aproveitar para te perguntar, quais são os principais desafios que vocês enfrentam na gestão de portfólio hoje, num portfólio tão extenso, tão diverso? A gente temos 3 anos, desde 2022, que a gente conseguiu implantar um processo de priorização global dos projetos na Braskem, né? Antes disso, a gente tinha priorizações em cada país, às vezes até dentro de uma determinada região, com critérios regionalizados. Então, nos últimos 3 anos, a gente conseguiu fazer essa abordagem global, com critério único. O desafio é como encaixar todos os desejos e necessidades de todas as regionais Pois é. nessa priorização, claro que sempre alinhado à estratégia empresarial, à estratégia maior da companhia. Os projetos da gente, eles passam por um critério de análise e verificação de quanto ele está alinhado com a estratégia e benefício do projeto, logicamente, né? Para aquela determinada planta, para aquele determinado produto, se é o momento de fazer um projeto de investimento naquele site, para aquele produto, sempre em linha com a avaliação de mercado, junto com a área de planejamento estratégico da Braskem. Então, o desafio, além de ser as restrições que temos na formação desse portfólio diverso e complexo, também eu comentei um pouco, a cultura, né? A diferentes regiões, a globalização desses processos também foi um desafio, ainda está sendo um desafio grande para a gente do PMO, e a gente procura sempre estar seguindo com o nosso plano de capacitação, das melhores práticas, das ferramentas, trazendo as equipes das áreas industriais, que são os maiores demandantes dos projetos na Braskem, para essa linguagem, para o entendimento da mecânica dos projetos dentro da Braskem. Então tem muito esse desafio da linguagem comum na companhia, mas isso já evoluiu bem. A nossa metodologia de implantação de projetos na Braskem, ela é desde o começo da Braskem, a metodologia de FEL, né, do Front-End Loader que a gente usa. Essa metodologia evoluiu também nesses últimos 20 anos que a gente aplica, e já está bem difundida. Isso acho que é um vetor bacana na Braskem. Essa cultura dessa implantação de projeto é conhecida por várias áreas, e até áreas de tecnologia, inovação também seguem esse Olha modelo. que interessante. Né? E a gente costuma também ficar atento a novas tendências. Né? Esse modelo é muito waterfall, né? Sequencial, mas a gente consegue fazer alguma coisa híbrida já do Agile, ainda trazendo para projetos industriais, já conseguimos alguns benefícios com isso. E por aí vai, estamos sendo atenados, participando de fórum como esse, né, de evento como esse, para a gente estar sabendo o que os nossos parceiros de PMO e de gestores de portfólio estão fazendo, quais são as ferramentas que estão ajudando, né, na gestão. Isso ajuda bastante a gente também, o olhar para fora também, né, saber que não é o que a gente faz é o certo, mas a gente tem que estar sempre olhando as referências externas, né, procurar benchmarks também internacionais. A gente tem feito isso. Tem muita coisa legal que dá para tirar daí. Eu fiquei curioso com um ponto que você comentou da gestão do portfólio. Uma dificuldade que eu encontrei muitas vezes na minha carreira é o seguinte: quando você tem operações descentralizadas e você tem a gestão do portfólio centralizado, você tem uma dificuldade de conseguir manter os projetos em critérios de aprovação que sejam similares em plantas diferentes. Então, como você falou, é preciso avaliar o alinhamento estratégico geral, mas cada planta tem a sua necessidade específica. E, às vezes, em experiências que eu já tive no passado, o pessoal das operações locais acabava se aproveitando de um certo gap para aprovar projetos que, na prática, não eram tão impactantes ou tão alinhados com a estratégia, mas pelo fato de eles terem a visão do dia a dia, conseguiam justificar, né, empreendimentos ou investimentos que assim meio que vão furar a fila do portfólio. E aí quando você comentou da questão de critérios padronizados, né, e essa gestão de uma carteira tão numerosa, como é que é o envolvimento das várias camadas da gestão de portfólio para evitar que haja também aquela questão da transferência de responsabilidade? Eu vou pedir aqui, se depois lá em cima o PMO cortar e der problema, a culpa é deles, né? E aí vem aquela avalanche de projeto onde fica na tua mão cortar os investimentos, né? Como é que vocês têm conseguido tratar isso nas várias camadas? Tá. O trabalho da gente é conjunto, a gente atua muito junto com a Braskem, a gente fala com as equipes de linha que estão lá na frente no dia a dia. É um vai e volta, né? As equipes, elas
demanda os projetos, segue os critérios estabelecidos, corporativos, e o PMO ele consolida isso, ele dá uma visão do todo para a alta liderança, para a gente apoiar a alta liderança na tomada de decisão, né? Então, por exemplo, projetos, hoje a gente tem como um pré-requisito na formação do portfólio que pelo menos 70% desse portfólio tem que estar com a maturidade adequada, né? Então, porque a gente sabe que tem uma parcela dos projetos que eles não estão ainda tão maduros assim para já entrar no portfólio e seguir a aprovação final do investimento, mas sabemos que por conta do time do projeto eles têm que entrar na carteira. Tem projetos que eles têm que ser implementados, por exemplo, nas paradas de manutenção. Quando uma planta para, a gente sabe que aquele é o momento de fazer todos os ajustes e por isso o projeto acaba entrando com uma baixa maturidade, com o compromisso das equipes de maturar o projeto o quanto antes, porque tem uma parede lá na frente que é o target date da parada de manutenção que tem que implantar o projeto, né? E também projetos que são para mitigação de riscos potenciais nas instalações, quando é identificado esse potencial risco que tem que ser tratado com um projeto de capital, ele entra no portfólio também, podendo até ser com baixa maturidade, também com o compromisso de evolução do projeto para que ele seja feito ainda dentro do ano corrente. A gente sabe que tem essa margem, né? As equipes usam dessa margem. Agora, o que ajuda é a gente fazer o cross-check depois com as áreas. A gente consolida o todo, depois a gente devolve para as áreas. Aplicando os critérios de priorização, o output saiu essa lista de projeto aqui. Está ok para vocês? Está coerente? Então, a gente, como estatística, assim, a gente verificou que essa conversa trazia assim, mais de 90% de aderência daquilo que as equipes estavam demandando das necessidades com os critérios da gente, ou seja, menos de 10% dos projetos não deveriam estar ali no portfólio, e isso a gente devolve para as áreas e acabam esses projetos ficando para depois, ou até mesmo sendo descontinuados, ou que a gente chama de postergado. Não vamos fazer, né? Não é a hora, não é o momento, ou ele não está alinhado com a estratégia, não está alinhado com as diretrizes corporativas. A gente faz é sempre uma conversa. Esse ciclo orçamentário nosso, ele geralmente começa agora, fevereiro, março, e vai até novembro, dezembro, com rodadas, né, de conversas e o olhado todo. Isso é muito dinâmico. Tá? Legal, mas é interessante, porque existe uma responsabilidade compartilhada, né? Sim, E não aquela questão de assim, joga na cesta que depois eles vão cortar mesmo. E aí sempre vem projeto em excesso. A nossa área, a gente fala, nossa área é uma área de apoio dentro da Braskem. Procuramos apoiar da melhor forma a tomada de decisão das equipes que estão lá no negócio, na linha. A decisão final vai ser são deles, né? Então a gente apoia com ferramental, né, com orientações, mas a decisão final acaba sendo deles, da alta liderança, claro que dentro de um critério padronizado para evitar muito aquilo que a gente falava antes, quem grita mais leva. Né? Então isso ajudou Achei que bastante. acontecia só comigo, então não é o caso. E como é que funciona a parte de gestão de riscos para os projetos mais estratégicos, né? Pelo fato do PMO conseguir enxergar o portfólio como um todo, você sabe que, como você mesmo falou, vão ter componentes ali que não estão com uma maturidade 100% adequada, etc. Tem outros que a gente está correndo para poder encaixar nas paradas de manutenção, porque aquilo ali é um hard stop, ou seja, é rígido, eu tenho que entrar naquele período. E dentro da carteira, como você falou antes, tem os projetos mais estratégicos da companhia. E o PMO, muitas vezes com aquela visão mais ampla, consegue ter um olhar que não está, talvez assim, tão contaminado pelo dia a dia, ou consegue trazer um suporte maior para o próprio projeto e para a organização, olhando o nível de risco dos empreendimentos, né? Como é que vocês tratam os riscos dos projetos mais relevantes? Bom, a gestão de risco dos projetos na Braskem, risco de implantação dos projetos, a gente dá um foco maior para os projetos que chamamos de projetos mais relevantes e os projetos estratégicos, que é uma fatia, vamos dizer assim, do portfólio, né? Então temos projetos menores, mais no dia a dia das plantas, que a gestão de risco acontece, mas talvez de uma forma não tão aprofundada quanto a gente faz para os projetos maiores, que tem uma equipe dedicada, tem reuniões recorrentes para acompanhamento dos riscos, dos gatilhos. E isso a gente tem tentado buscar também não ficar somente na análise qualitativa dos riscos, mas trazer isso para o quantitativo também. Quanto é que isso vai estar impactando no cronograma? Quanto é que a gente consegue ganhar de folga, antecipar projeto, antecipar o prazo de implantação do projeto?
quanto é que a gente consegue reduzir nas contingências dos orçamentos também, com análise qualitativa dos riscos. Acho que a gente está avançando. Tem uma oportunidade bacana ainda para a gente trabalhar mais nessa análise quantitativa de riscos e olhar isso efetivamente num nível integrado de portfólio, que a gente acaba olhando projetos individuais. No PMO eu consigo ter essa visão do todo, né, do impacto do benefício desse projeto como um todo, mas acho que é a oportunidade disso permear mais até nos projetos menores, né? A gente tem restrição de equipes, restrição de, como eu falei, de cultura, de conhecimento em si. Quando a gente fala gestão de risco, às vezes o pessoal pensa, é risco do quê? De explodir a planta? Não é esse risco que a gente está falando, é risco do projeto dar certo ou não na sua implantação. Então tem esse um pouco também, né, de restrições de braço mesmo, de equipes de implantação. Então a gente dá foco nesses projetos maiores e procura fazer essa gestão dessa fatia do portfólio, que a gente sabe que é um impacto imenso se a gente descuidar. Não, com certeza. E outro ponto que você citou antes, que é extremamente relevante dentro da gestão de portfólio, a relação do quanto você consegue executar de fato durante aquele ciclo orçamentário versus o nível de maturidade dos componentes do portfólio. Então, como que você enxerga, assim, como vocês veem ao longo dos anos melhorando a aderência dos números, né, reduzindo o carry-over de um ano para o outro, considerando o nível de maturidade da carteira? Com essa proposta da gente ter um portfólio, começar um portfólio mais maduro, né, com 70% pelo menos mais maduro, a gente tem observado uma melhoria por conta até de concorrência de recursos, porque os projetos que estão com baixa maturidade acabam concorrendo com os recursos dos projetos que já estão mais avançados, que tem que seguir. Então, a gente tem verificado isso. Por outro lado, ano passado, no fechamento do portfólio, a gente identificou que os projetos que entraram com baixa maturidade e não conseguiram evoluir, acabaram remanejando recurso para outros projetos que a gente precisou acelerar. Então, isso também ajudou na gestão do portfólio, porque cedeu recurso financeiro e recurso gente para trabalhar nos projetos que realmente precisavam acelerar. E enquanto eles foram maturando, então vão ser feitos agora no momento mais adequado, né, num olhar com mais robustez do projeto do que estava no começo do ciclo passado. Então isso acabou ajudando também, Chum. Bacana. Melhora bastante a aderência, melhora reduz aquela quantidade de incêndios que você tem que apagar, né, o tempo todo para o projeto. A famosa gincana, né? A gente consegue dar foco mais para aquilo que interessa ali. Exato. Que bom. E outro ponto importante, né, que está ligado com a questão da maturidade. Você teve a oportunidade de participar de todo o processo que a Braskem fez, já começou há muitos anos, mais de 15 anos atrás, para melhorar as práticas de metodologia FEL na carteira de projetos, né? E fez um trabalho tão extraordinário que, inclusive, foi premiado internacionalmente pelo grande salto que teve de maturidade dos seus projetos num prazo de tempo muito curto, né? E começou aplicando isso na carteira de projetos pequenos, projetos ali até 5 milhões de dólares. E eu queria ouvir de você, dessa experiência, o quanto isso é importante para a gestão de portfólio, ligado ao que você comentou agora da maturidade, até porque muita gente acha que para eu começar a pensar nas práticas de FEL e tal, isso só serve para megaprojetos, só serve para grandes investimentos, né? E a Braskem foi lá e começou a aplicar na carteira de projetos menores e mostrou o tremendo avanço que isso trouxe num prazo muito curto, mas buscando fazer de fato para valer, vamos dizer assim, né? Não estou fazendo um plano ali para constar para o PMO depois dar o cheque e dizer que estava ok. Conta um pouquinho para a gente desse processo e o que isso, o ganho que traz a maturidade, mesmo você aplicando numa carteira de pequenos projetos. Tá. A aplicação da metodologia FEL, né, do Front-End Loading, a gente tem feito desde esse ano vai fazer 20 anos. Então, olha, desde 2005, né, que a gente procura aplicar, inicialmente para projetos menores, como você comentou, né, e depois isso acabou sendo um processo da empresa para qualquer porte de projeto. E claro que essa metodologia dentro da Braskem, a gente aprendeu o nosso jeito Braskem também de plantar projetos. Então a gente evoluiu também nessa metodologia FEL. Hoje, por exemplo, a gente não aplica todos os requisitos para todos os projetos. Projetos menos complexos,
a gente trata também com menos complexidade na metodologia. Uhum. Hoje a gente trata projetos por classes, a gente tem projeto classe 1, que são os mais simples, menos complexos, e os projetos classe 5, na outra extremidade, que são os projetos estratégicos. Uhum. Então, do projeto classe 1 ao classe 5, a gente tem critérios da metodologia, qual aplica para cada classe. Então, isso ajuda também. Então, a gente não precisa fazer tudo para projeto pequenininho, né? E claro que os projetos maiores a gente precisa ter um olhar com mais cuidado, então é recomendável que os requisitos todos sejam cobertos. Então, isso ajudou também. Foi uma evolução que a gente conseguiu também, olhando, isso a gente ganhou em prazo, ganhou em velocidade de implantação, né? E o cuidado com os projetos maiores que a gente tem que ter realmente, né? Foi uma evolução percebida aí nesse período aí. Legal. E o que você vê para frente? Hoje se fala tanto de tecnologia, a gente tem barreiras normais de projeto com bases de dados descentralizadas, muita coisa em Excel, que está numa planta, não está na outra, sistemas diferentes, etc. Mas a gestão de portfólio tem evoluído. Como é que você tem tratado a questão de tecnologia para te ajudar na gestão de portfólio? E o que a Braskem tem enxergado como tendências para o médio prazo? Tá. Bom, o PMO de investimentos ele fica dentro de uma vice-presidência de investimentos e tecnologias digitais. Opa! Então a gente tem uma sorte de ter assim diretorias irmãs dentro da mesma vice-presidência com o tema de tecnologias digitais na Braskem, né? Então estamos numa jornada de transformação digital na Braskem, né? Isso já há alguns anos, e na gestão de portfólio isso não é diferente, né? Uhum. Então, ano passado a gente colocou um desafio para as equipes da gente eliminar planilhas Excel. Olha, desafio ousado, hein? Que veio da nossa liderança, uma provocação, a gente topou, né? Então, em parceria com a área de digital e a área de TI da Braskem, a gente construiu o nosso Data Lake, né? Que é uma base, repositório único de informações de projeto de capital da Braskem, que é a fonte única de informações, que as outras áreas, todos bebem da mesma fonte agora, então para com aquela questão, é o número do PMO, é o número da área financeira, é o número da contabilidade. Não, é o número da Braskem, porque a fonte agora é única, via um data lake de dados, né, de repositório. Todos esses projetos hoje, a gente tem um histórico no nosso data lake de 20 anos de projetos implantados, então tem bastante dados ali para a gente garimpar esses dados agora e olhar a tendência, aplicar. Então, a tendência daqui para frente é a gente explorar mais esse recurso do Data Lake, ajudando a gente em projeções, né? Aplicar inteligência artificial, modelos, né, de projeções, de predições em cima desses dados. O que é que esses dados estão dizendo para a gente? Como é que foi o passado desses projetos? Não quer dizer que isso vai ser a mesma coisa para o futuro, mas a gente consegue aprender muita coisa com esses dados, né? Por exemplo, lições aprendidas do projeto. A gente tem uma base de dados hoje com mais de 3.000 lições aprendidas de diversos projetos concluídos na Braskem, que a gente está extraindo muita coisa de lá. Então, antes da gente começar um novo projeto, a gente tem consultado essa base de lições aprendidas. Em parceria com a área de digital, a gente está montando um aplicativo que vai usar inteligência artificial para facilitar essa pesquisa. Pra você ter uma ideia, dando um pouco de spoiler, vai ser alguma coisa do tipo de eu perguntar, como se fosse com a Alexa, né, me dê mais, vou fazer um projeto com determinada característica na planta tal da Braskem, me dê aí quais os pontos de atenção que eu tenho que ter, quais as lições aprendidas dos projetos que aconteceram nessa planta, e essa inteligência artificial vai trazer para a gente tudo que aconteceu com projetos similares, projetos parecidos, para ajudar no planejamento de um novo projeto similar, parecido. Então, o uso desses dados a gente está explorando agora com mais força, com os recursos digitais, com as tecnologias que estão aí. Eu acho que isso não tem mais volta. Não tem mais volta. Que agora o céu é o limite aí. Claro que com as restrições de segurança, de informação e tudo mais, Sim. O ambiente, a gente tem essa preocupação de estar um ambiente blindado, né? Essa inteligência artificial hoje na Braskem é um ambiente fechado, blindado, não é uma plataforma beta na nuvem, na internet, né? Tem todas as cláusulas de cybersecurity por trás, que a nossa área de TI Digital faz essa segurança. Então, com isso, acho que vai ajudar bastante a gente sair e liberar o HH das equipes, né? Esse HH que ficava na planilha Excel ali, digitando dados, e esse HH para qualificar a informação e pensar melhor na gestão. A gente vai ter vamos dizer assim, aumento de produtividade das equipes e liberar HH para coisas mais nobres, né, na gestão.
O ganho é muito grande, né? Você libera horas para realmente fazer a gestão e atuar de maneira mais estratégica nos projetos. Exatamente. Muito bom. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Schuma, mais uma vez. Olha, gente, que conversa bacana, entender os desafios da gestão de portfólio, indo desde uma carteira super numerosa aí de mais de 2.000 projetos em mais de 40 plantas em diversos países, trabalhando o dia a dia com maturidade dos projetos, atendendo os desafios de negócio e terminando aí com uma conversa sobre inteligência artificial já em implantação para ajudar na gestão de portfólio. Então, olha quanta coisa a gente consegue desenvolver nos nossos projetos, ou na gestão, ou no PMO, para levar a nossa gestão para um próximo nível. Essa foi mais uma conversa gravada diretamente aqui da Project Controls Expo, dentro do estande da Deloitte. Estamos aqui com o patrocínio da Deloitte. Se você gostou dessa conversa, compartilha com o seu PMO, compartilha com as suas equipes, que eu tenho certeza que eles vão gostar também. Te convido a se tornar membro do nosso canal no Capital Projects Podcast. Eu sempre deixo o link na descrição do episódio. Lá no Catarse temos planos aí a partir de R$5 por mês para ajudar a manter o canal que está chegando aí há 4 anos. Então conto contigo nessa jornada e te espero aqui para a próxima conversa gravada diretamente da Project Controls Expo. Vamos juntos?